Boa noite, minhas cheirosas, meus cheirosos. Boa noite para quem está assistindo ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir gravado. E nós iniciamos aqui, dando play, no nosso podcast Ideias Trocadas. Para iniciar esse podcast maravilhoso, abençoado, eu quero agradecer a Lisiane, da Divina Confeitaria, Confeitaria Artesanal, a Tássia Personalizados, ao Eduardo, do Empório Colonial, a Kathleen Santos, minha social media, Josiane Strasburg, Lado Doce do Açaí, Malu Presentes e ao Delas Espaço. Então, hoje nós estamos aqui com a Dani Bisson. Isso. E vamos conversar, então, vamos ter uma conversa bem atípica, típica e cheia da presença do Senhor. Boa noite, Dani. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Ideias Trocadas. É uma honra te receber aqui. Tu não sabe o prazer que é estar contigo. Nós já vínhamos, conversando a caminho daqui e foi algo que foi sobrenatural ali, o que a gente estava conversando. Sim. E eu quero saber um pouquinho da tua história. Quero, primeiramente, te parabenizar pelo teu trabalho abençoado. E quero saber um pouquinho da tua história, um pouco da tua trajetória. Oi, boa noite, para todos que estão assistindo e para aqueles que vão assistir, a gravação. Para mim é um privilégio, assim, sabe? Porque é a minha primeira vez, ser entrevistada. Falei, nossa, amém, glória a Deus, E para mim, assim, ser uma mãe atípica e típica, como dizem. Sim. Para mim é uma aprendizagem dia após dia, que eu aprendo cada vez mais com meu filho, Emanuel, de 13 anos, E para mim é uma honra, porque eu vejo assim que Deus honra, Deus dá a pessoa certa, para cuidar os anjinhos aqui, que eu falo que ele é o meu anjo que Deus me deu aqui na Terra. Diz uma coisa para mim, como é que foi a descoberta do autismo com o teu menino, Emanuel, né? Emanuel. Olha, ele começou com os 4 mesinhos. Uhum. Que ele começou a gatinhar, ficar durinho, sentadinho, E eu via ele diferente, porque ele se mordia. Uma criança de 4 mesinhos. Eu falei, nossa, já vai vir os dentes já? Sim. Eu comecei a ficar nervosa, aí eu olhava a mãozinha dele e a mãozinha dele, direita, sempre ficava um vermelhão, Eu falei, nossa, acho que um bicho mordeu meu filho. E aí eu fazia as coisas em casa e passava a pomadinha, pensando que era uma formiga que mordia. E aí, no decorrer, eu falei, não, vou parar, firmar nele para ver o que está acontecendo com ele, 4 mesinhos. Mas tu já tinha alguma convivência com alguma criança típica? Tu já tinha na família? Sim. A minha irmã mais velha, saudosa, que ela faleceu, a Cristina, e então ela teve, o segundo filho dela é autista. Eu não sei como que se fala os graus, que tem cada grau, Sim, de autismo, é o nível 1, o 2 e o 3 de suporte, Mas eu acredito que todos eles trazem consigo algo que eu não digo pesado, mas que seja cansativo para nós mães. Sim. Aí eu vi, na minha irmã, no decorrer, ela cuidou o meu sobrinho. Na realidade, quem criou o meu sobrinho foi eu e a minha saudosa mãe, Vera. Uhum. Ela que fez a estimulação no meu sobrinho, porque ele era uma criança totalmente dependente da gente. Ele não sabia sentar, não fazia nada. E, então, nós estimulamos ele e descobrimos que a minha irmã, querendo ou não, ela ficava cuidando dele, mas quem deu o suporte do autismo, para estimular ele, foi eu e minha mãe. E ele é autista, assim, totalmente dependente agora, porque antes ele era totalmente, precisava da gente. O teu sobrinho, quantos anos ele tem? Agora ele está com 22 anos. Já está um baita de um homem. E foi descoberto, quando era pequeno também? Quando era pequeno também. Sim. Ele tinha, acho que uns meses também. Não tinha muito tempo, assim, porque ele era de meses. Digamos, eu posso dizer assim, com 5, 6 meses. E eu ouço muito, eu não sei se tu também costuma ouvir, eu também, por ser mãe atípica, Eu Sim. ouço muito aquela coisa assim, mas lá atrás não tinha essa história de autismo, não existia. O que acontece? Eu até
mandei isso pro meu esposo. Não quis postar nas minhas redes sociais para não ficar pesado, mas mandei pro meu esposo. Obviamente, a gente não via, a gente não tinha convivência. Por quê? Porque eles estavam em sanatórios, eles estavam sendo maltratados, eles estavam sendo pisados. Sim. Uma criança típica naquela época era considerada uma criança louca. E aí, o que acontecia? Eles colocavam em sanatórios, eles colocavam amarrados em camisa de força, eles estavam fazendo testes com aquelas pessoas e eram agredidos, eram massacrados, eram machucados. Eu trago isso para a minha realidade hoje. O meu filho tem 3 anos. O meu filho tem autismo nível 2 de suporte, mas ele é verbal. E aí, o que acontece? Se eu, no caso, não quisesse, eu ia botar ele o quê? Num sanatório? Ia botar ele num hospital psiquiátrico para estar... E as pessoas olham para ele, tratam, porque hoje em dia, infelizmente, assim como o racismo, como a gordofobia, porque hoje em dia é muito comum falar sobre isso, como outras coisas que a gente vê acontecer, né? A homossexualidade, enfim, tudo hoje é motivo para estar sendo... serve de ataque, né? Para estar servindo. E o autismo hoje está em alta. Eles estão atacando. As pessoas são tão desinformadas e não buscam o conhecimento sobre... Né? Porque, na realidade, não é uma doença, é um transtorno, é um espectro. E aí, eles fazem com que nossos filhos sejam atacados, porque não passam para os seus filhos em casa. Não. No meu caso, eu sempre estou explicando, tanto para minhas vizinhanças, para as pessoas que vêm em contato com meu filho, né? Ele fala, mas o teu filho é doente da cabeça? Eu falei, não, ele é... autista, ele tem só um transtorno. Eu passo assim na minha cabeça para as pessoas que ele é especial de uma forma que, por exemplo, ele tem o sexto sentido. Eu falo assim, como assim? Se tu escuta, ele escuta muito mais. Se ele tem um paladar, tu tem um paladar tanto, ele tem muito mais. Exato. Então, tudo neles é muito extremo, né? Muito tenso, né? E eu falo muito isso, né? Que o autismo, ele não é loucura, ele não é... Ele é um ser totalmente diferente. Para mim, é um ser muito diferente, né? Que também é igual a qualquer um, só que diferente. Eu trato meu filho como igual, mas com outro carinho, com outra atenção, porque ele me passa isso também. Eu costumo dizer que isso aí é muito... Eu não sei se tu já viste o Transformers. Até falei na minha entrevista com o John que, para mim, o meu filho, e eu acredito que todas as crianças que são atípicas, eles veem... eu enxergo eles como o filme dos Transformers, sabe? Que do nada eles vão se transformar num anjo grande quando Jesus voltar. Porque eu sou cristã, eu acredito que tu seja também, né? E quando Jesus voltar, eles vão se transformar naquele anjo gigante e vão dizer assim, essa aqui é minha família e ela vai junto comigo. Porque assim, é um amor tão sobrenatural. Antes da gente vir pra cá, né? Tava em casa e aí, claro, estreia, a gente fica nervoso, né? E eu tava bem nervosa aí durante a tarde. Aí abri, que a minha social media, ela é uma bênção, né? Então, assim, às vezes ela só... Eu nem vejo. Quando eu abro o meu Instagram, tá lá um louvor junto com alguma coisa. E ela fez a postagem do meu podcast e colocou um louvor. E aquele louvor toca muito no meu coração. E eu comecei a chorar, sabe? Porque realmente é uma promessa cumprida esse podcast aqui. E ele olhou pra mim e disse assim, vamos pro nosso quartinho? E aí eu disse, o que tu quer no nosso quartinho? Aí ele veio no ouvido e falou pra mim, mãe, não chora, eu te amo tanto. Nossa. E aí aquilo ali me tocou assim, eu disse, só pode estar, tu é usado por Deus, porque eles são muito usados. Muito. O meu mesmo, antes de eu vir pra cá, eu despedi dele, né, dei um beijo nele, e falei, mãe, Deus te abençoe. É a coisa mais linda. Sabe assim, a gente vê Deus agindo, sabe, assim, falando através da boquinha deles. Tanto no agir, no falar, em tudo, a gente vê Deus neles. Não que os outros não vê, mas assim, parece que é de anjo mesmo, sabe? Assim, que é uma coisa que vem do céu para ensinar a gente. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito que eles são enviados do Senhor, assim, que eles são crianças sobrenaturais, que é algo que a gente desconhece. Sim. O nível de inteligência, o nível de... eles não são muito de socializar, alguns não são, o meu pelo menos não socializa, o teu socializa. O meu já ele já interage mais. Já interage, o meu não. Assim, só em casa, né? Mas fora de casa, ele não gosta que toquem, não gosta muito de
gente tá na volta, são poucas pessoas que ele abraça, que ele beija. Sim. Então, eu vejo que ele é mais sábio, mais introspectivo, mais reservado, assim. Sim, sim. Então, eu sei que muitas vezes o lidar com o autismo é algo que é completamente desafiador, porque eu também passo por isso. E aí vem muitas lutas, vem muitas batalhas. Não é só o autismo, né? O autismo, ele traz consigo inúmeras perguntas sem respostas, incógnitas, lacunas que tá ali e nada preenche, e tu fica assim dentro de ti, te revirando. E me diz uma coisa, da onde que tu encontra forças, como que tu encontrou forças para fazer a estratégia, né, para enfrentar esses desafios e tá passando aí no longo do caminho da tua vida? Olha, eu aprendi, sim, ensinamento da mãe. A minha mãe foi muito guerreira, ela foi mãe solteira. Agora eu posso dizer que eu tô bem assim também, uma mãe solteira, vou dizer. Né? Então, eu vi a garra dela cuidando da gente. E ela me preparou não para ser só filha dela, me preparou para o mundo. Então, ela me ensinou o que é ser mãe. Criança, eu sabia mudar uma criança como uma mulher adulta. E eu tinha 11 anos, 10 anos. Né? Então, agora, eu sendo mãe, quando eu me tornei mãe, não sabia que ia ser autista o meu filho, não sabia que o meu filho ia ser especial. Eu já, assim, eu sabia lidar com ele como tivesse já uns 3, 4 filhos. E eu era o meu primeiro filho. Sabe, assim, foi tão desejado que Deus me deu uma força que, assim, que é dele mesmo, de lidar como ter força para falar, para tudo. E eu vejo, assim, que vendo isso foi através da minha mãe. Porque ela que me fez ser a mulher que eu sou hoje. Glória a Deus, coisa linda. E eu me emociono, assim, sabe, de ouvir, porque que bênção, sabe? Que bênção que a tua mãe pôde te dar esse suporte, sabe? Que ela pôde te ajudar, te ensinar para tu ser hoje a mãe e mulher que tu é. Uma mulher vencedora, né? Porque eu não gosto que nos chamem de guerreira. Eu acho que a palavra guerreira nos traz uma impressão de conflito, de guerra, de algo que não é o que a gente quer. Mas nós somos vencedoras, porque todos os dias nós nos acordamos e só por nos acordar nós já vencemos. Nos levantar de cima daquela cama. Porque quantas de nós muitas vezes não querem se levantar, mas a gente tem a necessidade e precisa levantar dali, porque eu mesmo sou mãe de 5 e eu preciso me levantar de cima daquela cama mesmo não querendo. O meu marido sente uma dor de barriga, guria, ele não sai da cama. Ele fica ali e ali ele fica tirado, entende? Tá morrendo. Não sabe o que é um parto. Nossa. Né? Eu sempre digo, o homem não sabe o que é ser uma mulher. A gente tira força do céu, porque é Deus que nos fortalece todos os dias. Sempre. Além de ser uma mãe dedicada, talentosa, uma mãe abençoada, cheia da presença do Senhor, eu tô sabendo que tu é uma ótima costureira. Olha, como posso dizer, a minha mãe me ensinou até isso, sabe? Na realidade, foi através dela que eu aprendi a costura. E foi muito interessante isso que eu vou dizer para ti, porque eu não gostava de costurar. Sério? Não. E olha que eu era aquela costura da máquina antiga, pedalo. Sim. Né? Então, eu me lembro que quando ela ganhou, ela falou, filha, vem que tu vai aprender. Eu falei, eu não quero. E aí, de tanto ela insistir, eu fui encarar, né? Eu falei, não, tu aprende que através disso daí vai ser o teu ganha-pão. Boa. Aí eu falei, não entendi na época, né? Porque imagina, eu tinha 13, 14 anos. Eu ia te perguntar agora, quantos anos tu tinha? Eu tinha 13, 14 anos. No auge da adolescência, querendo rua, né? Total. Porque, né, os hormônios, aquela função. Porque a menina sempre é mais acelerada que o menino. Sim. E ela querendo te prender numa máquina de costura. E foi realmente por Deus. Porque depois eu comecei a estimular por ela, aprender. Eu acabei trabalhando junto com ela. Que legal. Então, através dela, eu comecei. Aí, depois que eu me tornei mãe, ao decorrer, isso tinha parado um pouco. Mas aí, depois, comecei a me lembrar da minha mãe, que ela tinha máquina, né, na época, e aquela máquina ficou para mim, quando ela partiu.
E eu falei, não, eu vou fazer o legado da minha mãe. Que coisa mais linda. Né? A gente não é aquela costureira de vários currículos, de diploma, essas coisas, sabe? Assim, mas é aquele ensinamento de mãe, sabe? Que é muito É o legal, legado, né? E legado. Porque E é daí que comecei. a herança é algo palpável, né? Sim. A herança é algo palpável. É algo que, eu vou morrer e vou deixar uma casa, um carro, vou deixar várias coisas para os meus filhos. Agora, o legado é algo sobrenatural, porque, tipo, olha só o que está acontecendo na tua vida. Hoje, tu é uma baita de uma costureira, uma mulher que está desempenhando o papel de mãe atípica, uma mãe empreendedora, porque é inevitável tu não trabalhar, porque a gente sabe que o auxílio que o LOAS, né, fornece, não dá. Não tem como sustentar uma casa, não tem como sustentar uma criança atípica, tendo em vista que muitas das vezes a gente tem que pagar neurologista, aluguel, neurologista, medicação e alimentação da criança. A criança com várias seletividades, eu não sei se o teu tem seletividade alimentar. Tem bastante. Então, acontece que não é assim, não são. E parece que eles são muito inteligentes. Eu falo que o meu é de lua. Eu acredito. Então, tem dias que ele quer comer ervilha, só ervilha latada. O meu não come. Aí, não come milho e ervilha. Come. Guria, ele pega o pão e ele faz bem assim. O guri é uma bênção. Ele gosta de comer cachorro quente, né? Ele pega o pão e faz bem assim. Pode tirar aqui, por favor? Aqui, ó. E ele faz uma cara de nojo. Diz, o que é? Tem milho e ervilha, eu não quero. O meu não come nada não com come molho. Cebola, não come tomate, não come alface, não come couve, não come brócolis. O guri não come nada, ele come ali. Ó. O arroz e feijão, quando ele come o feijão, porque muitas das vezes é bem difícil ele comer o feijão, e ali ele fica só naquele pão com uma salsicha. Ele adora embutido, batata. Ele gosta do que é bom, né? Eles são muito espertos. Nossa, muito. Eles passam a perna na gente, que às vezes eu digo pra ele, tu é um autista, assim, olha. É muito do ligeiro. Então, Dani, o teu empreendimento no ramo da costura, realmente, ele é uma coisa inspiradora, né? Porque eu acredito que ali tu tenha bastante conhecimento, tu ajuda várias pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sou zero costura. Eu mal consigo botar a agulha na linha, real. Sim. Eu fico, sabe, a palavra enervar, eu não sei se tem essa palavra no dicionário. Eu não sei, eu estou pesquisando agora. Joga no Google aí, minha social media. Mas sabe quando tu fica braba de tu não conseguir ficar ali? Eu já não enxergo, né, minha filha? Fica assim, ó, tentando, não é pra mim, a costura não é pra mim. Eu gosto de comida, mas não gosto de cozinhar. Tem essa também. Não gosto, meu ramo todo é na área da estética mesmo, gosto de me comunicar com as pessoas, eu gosto muito de estar presente com elas, que nem nós estamos aqui agora. Sim. E como é que tu teve essa coragem de transformar essa habilidade num negócio próprio? Porque é o teu sustento. Sim, eu comecei a me estimular. Eu já gostava de desenhar roupas. Eu sempre gostei disso. Tu faz croquis também? Faço, produzo. Os desenhos, sério? Eu adoro produzir roupa e, por exemplo, eu falo que eu sou aquela desenhista que entra na mente da pessoa. Aí a pessoa, eu gostei disso. Aí eu passo no papel, porque tudo que eu faço, eu passo pro papel. Caraca, então tu monta uma peça do zero. Do zero. Eu pego a ideia do cliente e faço sobre medida. Tu vai fazer uma plus size pra mim. Total. Tá aqui. Eu faço tudo sob medida. Roupa, por exemplo, se a pessoa quer, eu quero um vestido tal, desse estilo. Ou ela me passa a foto, ou ela desenha. Ou aquele desenho que ela gostou e ela quer aquela roupa. E eu faço do zero. Isso é dom, cara. Isso é dom de Deus. Amo. Aí ela pensou, como tu conseguiu fazer o que eu gosto? Aí tu imagina, olha só, que a gente tem que esses troços aqui, esse monte de troços, eu não tô acostumada. A gente tem que parar para analisar nos propósitos de Deus. Presta atenção, lá atrás, 13 anos,
Tu não tinha noção nenhuma de costura. Com certeza tu deve ter pensado assim, pô, 13 anos eu tenho, o que essa véia tá querendo me botar na máquina de costura? Vai dizer que não é assim que a gente pensa quando a gente é adolescente. Eu tenho um filho de 17 anos, ele é uma benção. E aí tu tá dizendo, tua mãe te ensinando, isso aqui vai ser o teu ganha-pão. Hoje, tu faz croquis. Tu desenha. E tu não tem, assim, tu não tem noção do propósito. Lá atrás tu não imaginava e tu não tem noção do propósito e do que Deus ainda vai fazer contigo através dos teus desenhos. Cara, é sobrenatural. Bom, eu acredito muito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Quando eu coloquei lá naquele grupo que eu queria mães atípicas e empreendedoras, quando Deus te colocou e tu me mandou ali, eu disse, pronto, é propósito. Todas que estão vindo para mim é propósito de Deus. E amém. Eu tô até emocionada, sabia? De verdade, porque assim, eu não imaginei, porque a gente nem conversou direito sobre, né? Foi algo que foi do nada mesmo. Foi. E aquele assim, vamos, okay, Deus. Fizemos ali a chamada de vídeo e vamos lá. Foi. É assim que as coisas boas acontecem. Se eu te contar um testemunho, tu vai dizer assim, é real. Eu conheci esse rapaz que hoje ele é como se fosse meu irmão, o John. E eu quero que vocês sigam ele lá nas redes sociais. Ele está aqui atrás dos bastidores, o John Wayne, do podcast A Jornada. É Jornada, né? Viu só? E essa voz no fundo. É maravilhosa. É maravilhoso, assim, E foi assim. Foi do nada. E ele se tornou uma pessoa muito importante na minha vida. De verdade, é um irmão. Sabe quando tu desenha? Tu faz teus desenhos e aquele desenho assim, tu diz assim, bom, aqui vai sair o meu projeto agora e eu vou transformar ele em algo surreal. Que legal. Eu pedi para Deus. Nossa. Eu pedi para Deus que Deus me desse um irmão, que Deus me desse, sabe? Porque era um sonho. Eu tenho irmãos de sangue, mas sabe aqueles irmãos, aqueles amigos mais chegados do que irmãos? Eu ia falar agora. Então, tá aí. É isso que Deus ele, faz. a Kathleen também, a minha social media é minha caçula, né? Por isso que eu te falei, essa aí é a minha caçula. Dani, então, vamos lá. Como mãe empreendedora, eu gostaria que tu compartilhasse comigo, porque com certeza a gente passa por momentos desafiadores na nossa vida. Eu direto, né? Sei o quanto é difícil. Hoje eu tenho o meu espaço, né? O Delas Espaço, que fica localizado na Arquipélagos 252. No bairro Parque Marinha. Marca teu horário. Eu sei o quanto é difícil, a gente iniciou lá também do zero, não foi fácil. E eu quero saber, no meio de tudo isso, todo esse turbilhão de conhecimento, de corre atrás, leva para terapia, porque ele faz terapia. Agora ele deu uma parada, mas ele vai retornar de volta. Não, aí tu me diz, no meio de terapia, no meio de costura, e tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. E ainda atender dentro do ateliê ainda. Meu Deus, qual foi a situação mais desafiadora e como tu superou essa situação e como tu conseguiu moldar a abordagem dos teus negócios? Olha, foi quando, assim, digamos assim, eu sempre costurei, né? E eu tenho mais 2 filhos, né? Então, quando eu parei tudo para cuidar deles. Foi um tempo que eu dei um stop, né? Que era um momento meu com eles mesmo, né? E aí teve o meu filho do meio, né? Que ele é transplantado de medula. Sério? E ele teve leucemia com 4 aninhos, né? Então foi assim um turbilhão quando eu descobri que meu filho tinha leucemia, o do meio, o Israel. Então, o mais velho autista, o do meio transplantado. E a caçula de 8 anos, a Isabelle, que foi a doadora de medula do irmão. Como Deus é bom. Foca nela. Como Deus é bom. Foca nela, porque assim, daqui a pouco eu tô me debulhando aqui. Eu não quero aparecer no primeiro programa um leitão chorão. Deus é bom. E assim, então mãe típica, antípica, é mãe. E não foi muito fácil. Então, quando eu parei tudo para cuidar do meu segundo filho, né, sabendo que o meu primeiro também precisava de mim, a minha pequenininha precisava de mim, né? Nessa época ainda estava com o pai dos meus meninos, né? Então, mas mesmo assim a força total era eu. Então eu precisava, era eu para tudo.
Era eu que estava, era eu que corria, era eu. Era tudo eu. Para te ver que quando o meu filho de 4 anos, esse Israel, ele ficava doentinho no pré. Estava estudando, sempre tinha dorzinha para cá, dorzinha para lá. E aí a escola chamava, que ele estava com febre. Como é que foi que... eu não sei como é que funciona assim, sabe? Eu estou impactada. Real, estou muito impactada. Ele tinha 4 anos. 4 aninhos. Quando ele começou o pré, né? Que é a escolinha, né? Que ele começou a estudar, ele começou... Mas ele tinha algum quadro infeccioso em casa? Não, febre? Nada? Não, ele começou as primeiras aulinhas dele. Aí dali ele começou a ficar fraquinho. Sim. Ele corria para tudo que é lado, né? E aí ele começou a correr pouco. E sentia muita dor na barriguinha. 24 aninhos. E aí eu levava, dava febre de dia, ou se não dava de dia, dava de noite, de tarde, e sempre assim. E isso eu levando sempre na pediatra, falando, né, o que era. Ela fala, não, é virose. Aí dava remédio. A famosa virose. Tudo virose, é virose. Era virose para tudo. É que nem jogar no Google, tô com dor de cabeça. E aí sempre ia para a escola e a escola chamava. E sempre assim. Acho que deu quase uns 2 meses eu lutando, indo pro posto, falando, né, que não era normal aquilo. E aí, um dia desses quase 3 meses, eu olhei para o meu filho, ele estava como se tivesse uma bola sabe assim, de snook na virilha dele. 2. E aí eu levei um susto, porque imagina, uma criança de 4 aninhos ter aquilo ali, eu falei, não é certo, não está normal. E aí eu saí correndo, né, para o posto, falar com a médica, né, eu falei, não, mãe, não é normal. E ele é moreninho como eu, né, ele estava branco. Meu Deus. Febre. E ela falou, mãe, ele não está normal. Eu falei, não está, doutora. Faz 2 meses que eu estou lutando, e todo mundo fala que é virose, eu dou remédio e o guri não muda. E no decorrer disso, ela olhou e falou, não, ele vai fazer um exame de sangue aqui no hospital, né, lá da cidade de Rio Grande. E eu cheguei, fui no outro dia, né, levei, e aí o hospital, ele estava com que mesmo... Aquela coisa que tinha que ser só emergência para atender. Ou estava ali quase morrendo. Quantos anos ele está agora? Ele está com 11 anos. 11 anos. 11 anos, isso. E aí foi que aconteceu o quê? Os hospitais não queriam atender. E eu ia para um outro hospital, que só temos 2 hospitais na nossa cidade, né? Benção, Rio Grande, né? Ou senão é tudo pago. E aí aconteceu o quê? Que um falava que ia ficar mofando até chegar um pediatra para atender ele, para fazer um exame de sangue, né? E eu não tinha, no momento, como pagar um exame de sangue. E aí eu esperei, e eu falei, não tem como esperar com uma criança de 4 anos, e eu não estava provida nem de alimento para ficar lá esperando. Fui para casa, no outro dia, eu falei para a doutora, bem cedo, eu falei, não quiseram atender. E aí ela ficou em pânico. Eu falei, como isso? E ela botou no papel dizendo que era emergência, né? E aí foi que aconteceu que ela ligou para os médicos lá do hospital, né, os amigos dela, que ela falou, e ele falou, vocês coletam, né, sangue dessa criança, ou vocês atendem ele aí. E aí eles fizeram o exame lá mesmo no posto. Isso de manhã. Na parte da tarde, ela me liga desesperada. Mãe, vem correndo com essa criança. Misericórdia. E eu apavorada. E eu falei, o que foi? Eu falei, olha, o teu filho está na última da anemia. E eu falei, ele tem que fazer bolsa de sangue. Ela fez um turbilhão assim que eu pensei que ia infartar ali, só não ouvir tudo que ela estava falando. E aí eu fui, né? Deixei meus outros 2 crianças, né, com o pai dele na época. E fui para o hospital. Ficamos lá 4 dias no hospital de Furg, né, de Rio Grande. E ele fazendo uma pilha de remédio, de exames, exame daqui, exame dali. E nos últimos, no 4º dia, digamos assim, quase para o 4º dia, apareceu, mãe, tu conhece? Aí os médicos me chamaram, falaram, mãe, tu conhece a palavra leucemia? E eu falei, já. Porque eu sabia assim por alto, né, leiga nisso, que era o sangue se tornando água, coisa assim. Eu falava, isso, mãe. Pelos exames consta que o teu filho tem leucemia. Aí eu fiquei, sabe, assim, quase desmaiei na hora. Eu falei, tia, calma, mãe. Eu falei, não. Eu falei, eu tô calma. E aí foi que eu decorrer. No outro dia, eu falei, vamos buscar uma vaga em Porto Alegre, porque aqui não tem. E se no mesmo dia a gente vai, hoje mesmo,
E aí foi que passou no outro dia, conseguiram uma vaga no hospital, né, do lado de Porto Alegre. No Hospital do Câncer, lá em Porto Alegre. Isso, clínicas. Que aí ele fez todo o tratamento lá, ficamos quase 1 ano lá. 1 ano. Sem E sair do nisso exame. tudo, nesse 1 ano, tu com uma criança autista em casa. Autista, e a pequena de 2 aninhos e pouco. Misericórdia. E como é que 2 foi para aninhos. tu conseguir, tipo, conciliar? Porque eu acredito que Nossa, meu a rede Deus. de apoio zero, né? Porque tu não tinhas mais a Não mãe. tinha mais a mãe. A minha irmã sumiu, porque a gente não tinha muito mais contato, né? E até, para mim, o meu psicológico estava na última, né? Eu Porque- acredito. Não teria como não estar, né? Total. Não teria total. como não estar. Para te ver que vira e mexe, eu tenho a minha lista lá, né? Na emergência. Mãe com filho no hospital, sendo recolhida no hospital lá. Porque eu parava com um estado de nervo, atacava Sério? com dor no estômago. Eu me atacava e eu ficava muito mal. Claro, o emocional Muito. abalado. Então, eu acredito que... misericórdia. Da Muito. onde que tu tirou força? Deus. Só Deus. Não tem outra explicação, sabe? É olhar e falar que só Deus para dar força pra gente. Porque eu estava pensando no meu filho autista lá, em Rio Grande, eu estava em Porto Alegre, e a minha pequenininha, né, de 2 aninhos, que ela estava ainda com 2 aninhos e pouco. E eu falei, meu Deus. E aí foi que eu ficava preocupada demais. E aí Deus falou, te acalma, porque eles estão sendo cuidados. Amém. Te acalma, porque teu filho daqui está sendo cuidado pelos médicos daqui. Suporte espiritual é total, né? Nossa, sabe assim, quando dá aquele refrigério que Só Deus. Não tem explicação. Não tem, sabe assim, ai, sou forte. Não sou forte, não. Claro que não. É só Deus para dar força para Não gente. somos fortes, somos o dia que nós entendermos que a gente não é nada sem a presença de Deus. Eu sempre falo isso, né? Que a gente não é nada. Não existe se não tiver. Se tirar a presença de Deus de mim, eu não sirvo para nada, velho. Não sirvo para nada mesmo. Bah, eu tô assim, eu tô impactada com a tua... Eu tenho muita história para contar. com a tua vida, com a tua trajetória, assim, ó. Muito. E, bah, eu vou te falar de verdade, Dani. Deus, ele age nos detalhes, né? Deus é um Deus de detalhes. Muito. Então, tudo isso que tu passou, com certeza, quem que estiver nos assistindo hoje, quem for assistir o gravado, eu tenho certeza que vai tocar no coração, porque assim, ó, cara, Deus foi lá no meio de toda a guerra, no meio de toda a luta que tu estava passando, e ele trouxe o refrigério, como mesmo tu falou, né? Sim. Trouxe o refrigério para tua alma, te dando todo o suporte emocional. Mas me diz uma coisa, dentro do hospital, tu sozinha, estava sozinha lá dentro do hospital. Como é que é o nome do menino? O Israel. Israel. Ah, o Israel. Coisa linda. Um beijo, Israel. Um beijo. Beijinho, filhão. Emanuel e Isabel. Ai, um beijo. Não posso esquecer. Lindos. Não pode esquecer dos meus filhotes. E o Israel, tu dentro do hospital com o Israel, lutando contra uma leucemia. Quem estava com o Emanuel? Era os tios, né? Na época tinha o vozinho dele, né? Ficava com a avó, a tia. Sim. E o pai deles, né? Que estava com o pai deles, né? Então ele ficava cuidando, mas o suporte era... Já tinha pequena? Tinha pequena. Ela estava Meu com uns Deus. 2 aninhos e pouco. Misericórdia. 2 aninhos e pouco, quando surgiu a leucemia do meio. 1 ano de hospital, volta para casa curado. Não, menina, a gente passou muito processo. Muito processo. Foi de quimioterapia, radioterapia. Misericórdia. Foi uns 2 anos. E a leucemia não cedia. Não cedia. E aí foi ao ponto que o médico falou, mãe, não tem mais solução, Meu Deus. transplante. Tem que fazer transplante, porque o câncer ele não cede às quimioterapias. Ficasse, então, ao total 3 anos na função. 3 anos. 3 anos, assim, no hospital, ida e vinda, ida e vinda. Como é que é o nome da tua menina?
Isabelle. Então, nesse período, a Isabelle já estava com 5 anos. Não, menina, foi todo esse período de 2 aninhos, ela estava com 2 aninhos. Com 2, até o transplante ela já estava com 5 para 6 anos, isso não? Não, é assim, ela estava de 2 aninhos, 1 ano, 2 aninhos, aí quando chegou 3 anos, que foi 2 anos e pouco de quimioterapia, ela já estava com 3 anos. Né? Quando ela fez os 3 aninhos, aí foi que fizeram o transplante. Meu Deus. Ela tinha 3 aninhos. Para te ver que quando ela doou a medula, eu fiquei preocupada. Porque 3 anos, né? Eu falei, tá, e como que vai ser a medula da pequena também? Sim. Aí ele falou, não, mãe, não te preocupa. Eu falei, não, mas era muita medula que ia tirar dela. E aí eu falei, então, eu quero doar meu sangue. E aí eu doei o meu sangue para minha pequena e ela doou a medula pro irmão dela. Ah. E assim foi. História. E o interessante é que no dia que eu doei o meu sangue, ela estava comigo lá na coleta. Porque naquele dia foi todo dia um turbilhão. Era o pai dele junto com o transplantado falando com os médicos e eu fazendo com a minha pequena a doação de sangue, que por tal dia ia ser o transplante, né? Que ela também ia estar baixada para fazer os dois juntos. Um dia seria ela para tirar a coleta da medula e no outro dia seria o transplante de medula do irmão dela. Sim. E naquele dia que eu estava doando o meu sangue foi muito emocionante, porque ela me agarrava a mãozinha na hora que eu estava apertando, né, para doar o sangue para ela. Ela, que foi, mãezinha, que tu tá esse sangue para quem é? Foi para ti, filha. Porque tu vai doar a medula pro maninho, a mãe vai doar esse sangue para ti, para tu ficar forte junto com a mamãe e tu vai dar força pro maninho. E é muito bom, sabe? Assim, ver que é o amor de Deus abrangendo a gente. E o interessante é que quando ela fala, eu vou doar medula pro meu irmão. E realmente, sabe? E ele olha e fala assim, eu tô forte agora. Eu tô forte porque a minha irmã me deu a força. E eu falei, glória a Deus. É muito bom, é muito bom. Assim, é uma história de autismo, é uma história de superação, de força. E eu vejo Deus trabalhando. E isso é tão bom, porque eu queria contar essa história do meu filho, dos meus filhos. Essa história linda que foi para alguém. E agora eu posso saber que vai ser contado. Então, tudo tem um propósito, como tu falou. Tudo tem um propósito. E Deus eu falei é que ia ter leitão chorando. Não só é pra constar, fácil. tem 2. Pode vir aqui. Deus é muito bom. Porque Deus sabe quanto eu queria contar esse testemunho para muita gente que Deus é bom todo o tempo. Vocês entenderam o real propósito desse podcast? Então, é para isso. É para trazer pessoas desconhecidas e dar voz a elas. É para trazer pessoas que têm lindas histórias, lindos testemunhos e colocar elas aqui para elas nos ensinarem, porque na realidade hoje eu estou aprendendo contigo. Amém. Assim, ó, eu achava que a minha vida era um turbilhão de coisa e muitas das vezes a gente reclama. A gente reclama de barriga. A gente só reclama, né? É um povo só para reclamar, é a gente. Porque tá frio é porque tá frio, porque tá calor é porque tá calor. Eu nunca vi. E olha tudo que tu passou. Cara, é assim, ó, se sem te conhecer direito, né? Eu já te respeitava, eu nem sei o que mais eu tô sentindo por ti, porque assim, ó, é muito sobrenatural. Eu aprendi, sabe, assim, no meio de tudo isso, o depender de Deus. Sim, ter Deus na vida, a fé. A fé foi muito forte, porque eu uniu muita gente, sabe, no propósito para abençoar a minha vida, os meus filhos. Né, quando a gente estava em Porto Alegre, as pessoas abençoavam meus filhos em Rio Grande, né, o meu filho autista, a minha filhinha, né, a família que estava cuidando, né, que era do pai dos meus filhos, né. Então a gente foi abençoado, tão abraçado, né, a causa do meu filho e saber que eles estavam bem, sabe, estavam bem e que Deus estava no controle.
coisa linda isso. Isso, Deus estando no controle, a fé, assim, sempre motivou, sabe? Depender de Deus. A fé é maravilhosa, porque a gente está no deserto, mas a gente sabe que ali no deserto Deus está suprindo todas as nossas necessidades, né? Então, em partes, eu sei o que tu sente, porque por diversas vezes a gente passa também, né? Eu sou prova viva de que nem tu estava falando ali aquela hora no carro, né? Falasse para nós o que acontece nos bastidores, vocês não têm noção. Eu queria ter assistido tua entrevista e não consegui assistir tua entrevista. Mas vou ver. E vou te dizer, tu vai chorar, porque é a superação. Cada um com a sua superação, cada uma de nós com a sua história, sabe? Existem mulheres, milhões, assim, bilhões de mulheres que elas renascem igual a Fênix, renascem das cinzas. Com certeza. E precisa de um empurrão de atitude vendo isso. Porque assim, eu conheço muitas mães que têm filho autista. E acha que o filho vai ser dependente só. É um problema. Que vai precisar, sabe elas assim, carregam. Eu falei, gente... Eu fico muito braba com isso, porque em algum momento da minha vida eu também pensei que o meu filho seria um problema na minha vida. Real. Eu não vou ser hipócrita e dizer assim, não, eu achei a coisa mais linda, eu me debulhei em alegrias quando eu recebi o laudo médico do meu filho. Não, assusta. Cara, abriu um buraco quando porque foi assim, foi um pré-laudo no Sistema Único de Saúde, foi na UPA. Eu cheguei lá com meu filho doente e eu lembro como se fosse hoje. Foi bem em dezembro, assim, sabe? Meu filho estava 3 dias doente e eu apavorada e numa correria e, né, com a agenda cheia, dezembro, imagina a agenda lotada. E eu tendo que cancelar cliente. Eu disse, não, tem que levar seguro, faz 3 dias que eu não durmo, cara. Tem que levar seguro no meu. Cheguei lá apavorada na UPA e só disse assim pra médica, pelo amor de Deus, olha o meu filho, porque ele tá com algum processo infeccioso. Não é normal, o seguro tá 3 dias, 3 noites com febre. Seguro vai morrer nos meus braços. Me ajuda. Eu de um chinelo de cada pé. Tu não tem noção como é que eu tava? Nossa. Com os cabelos lá em cima. Eu lembro que foi uma amiga minha que é mãe atípica, que ela tem uma filha com síndrome de Down. Me levou lá. Só que todo mundo já tinha visto. E eu não tinha visto. Eu não prestei atenção. E aí tu começa a te culpar, né? Quando eu cheguei lá na UPA, a mulher da UPA ficou parada me olhando, a médica ficou parada me olhando. E eu já tava com uma raiva daquela mulher. Porque nós é crente, mas nós é sanguínea. E eu com uma raiva. Pedro. Mas a guria olhava e dizia assim pra ela, tu tem como... Aí eu fui obrigada, eu disse, olha só, meu amor, esse guri tem alguma coisa no intestino. Por quê? Porque eu estudei sobre. Eu sou formada em massoterapia e todo o meu estudo foi para intestino. Ele tem alguma coisa, porque ele não vai aos pés. Ele tá com febre. Quando ele esteve lá no hospital, queriam fazer cirurgia no meu filho. Nossa, então ele tem alguma coisa no intestino, só que ninguém me falava nada com nada. E a mulher me olhando, e ela tava bem assim, Dani, real, ela fazia assim, ó. Só notar. E eu olhando pra cara daquela mulher e o Benjamin assim do meu lado. Me dá o telefone, me dá o telefone, me dá o telefone. E me puxando meus cabelos, me puxando real. E eu dizia assim pra ela, solta meus cabelos. Solta meus cabelos. E o guri, me dá o telefone, eu não vou te dar telefone nenhum. Tu tá queimando em febre, que telefone que tu quer? Pior que acalma. E ele queria a porcaria do telefone. Guria, assim, ó, no meio disso tudo, ela disse assim pra mim, mãe, bota ele ali na maca. Aí eu botei ele na maca. E ele, quando ela foi tocar nele, ele deu um chute nela, guria, que eu tenho certeza. Doutora, não foi por mal, mas eu ri. Eu ri, porque eu tava com raiva. Sim. Eu pensei dentro de mim assim, Jesus me perdoa. Bem feito. Porque não sabe, 3 noites, 3 dias sem dormir. Sim, e eu só queria que ela me desse alguma coisa que curasse a infecção. Que na minha mente, na minha ignorância, porque nós somos um povo muito ignorante. Na minha ignorância, ele ficou alguma infecção. Ela disse, mãezinha, pega ele, por favor. Eu vou te encaminhar com urgência pro neurologista. Eu disse, quê? Neurologista? Como assim neurologista, se o guri tá com problema no intestino? E ela disse assim, então, mãe, olha só, não te assusta, mas eu tenho quase certeza, e bem assim, ela não olhava pro meu rosto, velha. Eu tenho quase certeza, assim, 99% de chance que o teu filho é autista. Eu disse assim, como assim autista? Como assim? E aí eu peguei o meu filho, real, eu levantei o meu filho assim, eu olhei pra ele, sabe quando some
o teu filho da tua frente, o meu filho sumiu. E naquele momento, parece que colocaram outra criança no lugar. E ali, eu senti uma dor enorme. Eu senti o meu coração fazendo assim, ó. E eu disse, não. Autismo, não. E larguei ele no chão, assim, e fiquei olhando para ele. E ele, quando a mulher falou isso, ele parou de chorar. Ele parou de me pedir celular. Nossa. Ele me parou de... O meu filho estava me pedindo socorro. E eu não sabia. Então, eu sei muito bem o que é a dor, sabe? Sim, sim. E quando a gente se coloca no lugar do outro, como tu te colocou ali no lugar do teu filho, tu fosse lá, porque a atitude que tu teve não foi só uma atitude de mãe, mas foi uma atitude de uma verdadeira cristã. Com certeza. Foi uma atitude de uma verdadeira cristã, porque Jesus lá na cruz, ele fez isso por nós. Ele deu o sangue dele. Ele derramou o sangue dele para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. E a mesma coisa tu fez. Tu deu o teu sangue para que a tua filha doasse a medula, para que o teu filho hoje tivesse vida e vida em abundância. Aleluia. Amém. Então, é natural. É verdade. Quando nós carregamos a imagem e semelhança de Cristo. E não é só, isso é religiosidade. Não. Religiosidade é a gente estar com uma Bíblia embaixo do braço, uma saia comprida, um cabelo comprido, e chegar lá e dizer assim, fulano de tal está precisando do sangue. Tu dizer assim, não posso doar não. Sou diabética. E nem tem nada. Infelizmente tem. Mas está ali. Tu visse lá, fulana tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Isso é religiosidade, mas tá lá dentro da igreja. Presta atenção, que tu vai pro inferno do jet ski, meu querido. A espiritualidade, a gente já viu, né, que ela desempenha um papel na tua vida, nas tuas escolhas. E como mãe e como empreendedor, isso aí a gente já viu que realmente isso acontece na tua vida. Me diz uma coisa, o que a presença de Deus, ela... como é que eu posso explicar? Ela influencia na tua perspectiva de vida, na tua perspectiva de vida, nos teus pensamentos, em tudo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente. Com certeza. E não é algo que é só... Às vezes as pessoas falam que... não, é porque isso é crente louco. Aí eu sou mesmo. Gosto. Como que age na tua vida? Como é que tu faz para dar os passos? Tu conversa? Sem sombra de dúvida. É uma intimidade, assim, pai e filho. Coisa linda. E filho. Às vezes eu tô lá no meu ateliê, é o meu consultório, né? Eu e a minha máquina. Às vezes eu brigo com ela, ela me responde, às vezes ela quebra agulha na minha cara. Né? Então, a minha terapia é a minha costura, né? Vocês brigam muito? Muito. Nossa, se ela falasse, meu Deus. Eu brigo com a minha máquina também, dou-lhe cada bicuda, né? Meu Deus. Se a minha máquina falasse. Eu sei bem como é. E o meu momento com Deus, sabe? Assim, eu começo, é a terapia na máquina e a minha comunhão com Deus. Né? E aí, dali eu estou ouvindo um louvor, que agora, graças a Deus, eu tenho um notebook. Glória a Deus. Né? Eu não tinha, então era o meu celularzinho, né? Mas em tudo dai graça, eu aprendi isso. Isso aí. Em tudo dai graça, né? Então, cada vez Deus vai aumentando, eu dou glória a Deus. Eu sou igualzinho Paulo, é uma coisa que eu sempre falo para os outros. Eu tanto aprendi a ficar no pouco, como estar no muito. Glória a Deus. Né? Então, tanto ter a bastância, né? Como ter pouco, como não ter nada. Eu vejo isso assim, sabe? Eu aprendi isso. É dar graça. Hoje só tem pão. Glória a Deus. Vai comer pão. Vai, glória a Deus. Meus filhos... Eu aprendi assim, ó. É dar graça. Às vezes, o teu filho não tem leite. Tem café. Dá café. Aprenda a lidar com os momentos que tu está passando, a fase que está passando. Porque, às vezes, as pessoas querem mostrar para os filhos, para as pessoas, uma vida que não tem. Eu vou dizer, se hoje eu tenho só café com pão ou com bolacha, vamos pôr café, pão e bolacha. Se hoje eu posso ter um frango assado com... Eu vou ter Glória isso. A Deus. Então, eu aprendi isso em tudo da graça. E aí, a minha intimidade com Deus, eu estou lá no meu ateliê, estou ouvindo, estou chorando. A minha pequenininha chega no meu ateliê. Por que está chorando, mãe? Eu e Deus, filha. A minha intimidade com Deus, a gente chora na presença de Deus. Tu não está triste? Eu falei, não.
o chorar com Deus é diferente. É muito diferente, gente. A intimidade que a gente tem com Deus é sobrenatural, porque é aquela comunhão que a gente pede para Deus, é o Espírito Santo junto, sabe? Assim, que a gente está ali e está conversando, está chorando, está rindo, aí a pessoa pensa que a pessoa está louca, passa pelo meu ateliê, eu estou lá cantando em frente à máquina, e cantando e chorando, e os vizinhos ficam olhando, opa! É bem assim. E às vezes estou atendendo, tá em lágrima. Sabe que lá no Delas eu faço isso também. Eu coloco o som bem alto lá e eu saio cantando louvor. Daqui a pouco eu já tô chorando. Daqui a pouco eu me ajoelho do lado da maca. A minha manicure, quando vê, ela vai dizer, pior, é verdade que você é até meio louca, Porque nós sabemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E não é porque a gente não tá enxergando. Não é porque a gente não enxerga. É porque as pessoas dizem assim, mas como que tu sabe que Deus existe? Sabe por quê? Porque Deus me tirou lá do meio do lamaçal do pecado. E só Ele poderia me tirar de lá. Não existe. A minha mãe não conseguiu, meu marido não conseguiu, os meus filhos não conseguiram, mas Deus conseguiu. Porque Ele disse assim, tu vai passar por tudo isso aqui, mas lá na frente eu vou te honrar. Da mesma maneira que tu me honrar. Eu honro a Deus sobre todas as coisas na minha vida. Amém. Esse podcast, isso aqui não estaria acontecendo se não fosse a vontade de Deus. Tu estava lá no salão a hora que a mulher disse, por que tu não alugou aqui, tu não falou com o pessoal aqui em Rio Grande? Porque Deus me levou para lá. Deus me trouxe para cá. Porque Ele tem um propósito aqui. Amém. Glória a Deus. Então não tem um porquê eu sair daqui, entende? Então tudo eu dou graça. Amém. Da mesma maneira que tu fala assim, a gente dá graça. Não tem problema, Deus provê. Fiquei sem carro, porque a gente, acabamos ficando sem carro, e é tudo para paralisar esse projeto. Por quê? Porque esse projeto é de Deus, não é meu. Glória. Então, Satanás tomou voadora no peito. Amém. Desculpa aí. Glória a Deus. Se tu pudesse compartilhar com nós hoje uma lição do que tu aprendeu ao longo dessa tua jornada, esse teu tempo de vida, assim, tudo isso que aconteceu na tua vida, e inspirar outras mães que estão passando pelo mesmo processo, que são mães atípicas, que estão com filhos no hospital, e são mães que precisam, o que tu passaria para nós hoje? Olha, primeiramente, a gente tem que ter muita fé, segurar com Deus. Eu sou tal. Tu tem que ter fé, não importa que religião que tu esteja. Mas, primeiramente, tu tem que ter fé, agarrar que isso vai mudar, que isso vai conseguir, que tu vai vencer, tu vai passar o obstáculo que tu está passando. E, assim, a gente pode. A gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Glória a Deus. É isso que eu falo. Tu pode. Eu quero ver o meu filho andar. Tu vai ver o teu filho andar. Jesus. Eu não vi o meu filho falar ainda. Mas tu vai ver o teu filho falar. Tu vai ver o teu filho... É assim que eu fiz. O meu filho... Eu vou contar essa história. O meu filho, o autista, o Emanuel, ele não fazia xixi no vaso. Não fazia as necessidades dele no vaso. E eu comprei piniquinho. Eu fiz aquele... diminuir para ele... o vaso, que era para diminuir, para ele ir, ele fazia sempre no chão, ou fazia na roupa. E aí isso foi passando, aí foi vindo os irmãos, tudo usando fralda, e ele usando fralda. Então veio ele estava com fralda até os 4 anos, por aí mais ou menos. E eu já tinha o irmão dele, que é o Israel, ele já tinha uns 2 aninhos, por aí mais ou menos, usando fralda. A pequenininha, depois de uns 2 anos, 3 anos, veio a menina. Então, era 3 usando fralda. E eu falei, não, eu não posso, porque eu não sou rica. Então, eu preciso mudar essa rotina. E eu vi que o meu filho especial estava estimulando o outro, a ficar de fralda. E aí eu falei, não, eu vou ter que fazer o meu filho ser independente. Sim. Ele não vai depender da fralda. Porque, mas o teu filho vai crescer e vai usar fralda. Eu falei, não vai. Por isso que eu estou dizendo, tu pode. Nós conseguimos e vamos vencer. E foi assim, eu insisti com o meu filho. Eu botava ele no piniquinho, ele não queria. Aí, às vezes, fazia alguma coisa e não fazia. Aí, eu cheguei a um ponto que eu desisti
dos piniquinhos, desisti do diminutivo, aquele do vaso. Eu falei, botei um balde. Me irritei. Botei um balde. Raiz, isso aí é raiz. Botei um balde. Bota um balde, deu. Botei um balde e falava aqui é que tu tem que fazer xixi. Não, imagina uma mulher ensinando o menino que tem que fazer xixi, sem ter o órgão, né? Uau, um balde demais, aí, cara. E eu falava pra ele, filho, é aqui, ó. Aí eu botava uma garrafa PET e mostrava que tava fazendo xixi. É inédito, gente. Eu nunca contei isso pra ninguém. Mas quem Mãe viu, raiz é assim, ó. Tu faz um pinto de garrafa PET, mas tu ensina o teu filho a mijar no lugar certo. E foi. E aí foi dali. E eu sempre botava ele na frente, indo, nada. Quando um dia eu tava fazendo, não sei o que eu tava fazendo em casa e eu sempre deixava aquele balde do lado dele. Um dia ele ficou, sabe aquele tic. Eu falei, que é isso? Que barulho é esse? Fez xixi. E aí eu olhei e falei, filho! E eu comecei a glorificar Deus, né? Glória a Deus. E eu falei, meu Deus, meu filho fez xixi. E eu até filmei, gente. Eu filmei o meu filho fazendo xixi no balde. Ele pulava de alegria, vendo que eu estava feliz de ver ele fazer xixi. Cara, que baita estratégia. Real. Não, mas às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou ficar só no piniquinho. O Benjamin, ele não... Cara, o Benjamin, ele me irrita muitas vezes, que eu fico parada assim, pensando... Pra tudo tem um propósito, né? Então, se Deus me deu ele, eu acredito que Deus me deu o Benjamin, que é pra mim ter paciência. Eu tenho certeza que é pra ter paciência. Que Deus me deu tudo. Deus me deu gordura localizada, me deu celulite, me deu tudo que tu possa imaginar. Agora, a bendita da paciência não veio em mim. Ele esqueceu de botar paciência em mim. Aí o Benjamin, ele testa a minha paciência. Aí ele faz assim, ó. Ele pega o tico e começa assim. Só que por cima da calça. Tá te mijando, Benjamin? Não. Mas guri, ele me responde com uma autoridade. A palavra certa. Na hora certa, né? Eles são muito. E eu disse assim, Benjamin, então larga o tico, tá caindo, filho. Ele, não. Eu disse, por que tá agarrando essa imundice? Deixa isso aí parado aí dentro. Aí daqui a 5 minutos eu olho, ele tá todo mijado. Benjamin, por que tu não pediu pra ir no banheiro? Por que não? Ai, guria. Ai, eu olho pra cima e digo assim... Ele desmonta a gente. Eu olho pra ele, eu olho pro céu e digo assim, pai. Pai, o senhor me ajuda. Que o senhor não me ajudar, vai ficar difícil desse jeito, vou acabar, vou dar nele. Isso aqui não pode dar pau na criança. Porque tu fica assim, ó, é completamente diferente o ser mãe atípica. Do que eu tava acostumada com 4 crianças, que é o seguinte, o Henrique cresceu, o Henrique já fez 17 anos. O Henrique cuidou do Lucas, que o Lucas cuidou do Taylan, que o Taylan cuidou da Lana. E pronto. Sim. E automaticamente o que aconteceria? A Lana cuidaria do Benjamin. Claro. Não, ninguém mais quer cuidar do Benjamin, entendeu? Ninguém quer saber do Benjamin, é só a mamãe. E aí ele pega e diz assim, liga pra minha mãe, eu preciso ver minha mãe. Ele teve uma crise agora, foi sexta-feira, né? Foi sexta-feira ele teve uma crise horrível. Eu tava até falando com a Kathleen e tal, e aí do nada ele surtou, velho, por causa do gatilho, a palavra escola. Ele não vai pra escola. Se tu tocar o nome, fala assim, filho, olha só, tu tem que ir pra escola e tal. Tu não tem noção. Ele começou a surtar e ele dizia assim pra mim, cala essa tua boca. Cala essa tua boca. Eu quero que tu morra, tu tem que morrer. Ele falava pra mim. Aí tu imagina uma criança com 3 anos falando isso, porque tu já deve ter passado por algum momento assim. Eu falo. Né? Ele tem um gatilho que é o não. O não, o meu é escola. Se tu falar da escola, deu. Ele se bota. Nega, tu não tem noção. Ele tentou me enfiar uma caneta no pescoço, assim. Ele foi pra me enfiar. E aí, quebrou minha maca. E me batia. Um dia o Henrique puxou ele. E eles têm uma força. Uma força que eu não sei de onde é que é. O Henrique puxou ele, assim, ele tá agarrado. Tem os cabelos compridos, né? E é bem assembleia mesmo, né? Canela de fogo. Aí o guri puxando, o Henrique puxando, solta a mãe, cara, solta a mãe. Ele agarrado nos meus cabelos, ele sabe aonde pega. Ele pegou bem embaixo. Que dor, guria. Eu dizia, Benjamin, solta os cabelos da mãe, filho, solta os cabelos da mãe. Então são coisas que não mostram nos bastidores. As pessoas romantizam a maternidade
paternidade atípica. Ai, que coisa mais linda, mas ninguém quer ser espancado pelo filho atípico, ninguém quer tomar cuspida, porque do nada eles se acordam de madrugada, eles saem te batendo, porque eu não sei o teu, mas o meu me enfia o dedo no olho, me enfia o dedo no nariz, me arregaça minhas bochechas. Cada um tem uma diferença. Porque ele quer que eu me acorde. Aí ele entra numas paranoias de que tem alguém no forro. Nossa. E aí o que acontece? Com o temporal, deu problema nas telhas, automaticamente começou a chover, pingar. Ele dizia assim, mãe, acorda, abre esses olhos, tem gente na telha. Eu disse, Benjamin, é chuva. Não é chuva, mãe. Eu disse, ai, meu Deus do céu, vamos orar então, vamos orar. Senhor, eu repreendo todo mal que está em cima da telha. Amém. Vamos dormir, Benjamin. É assim que eu faço, porque senão a gente não dorme. Sim. Então, assim, eu sei o quanto é difícil, sabe? E as pessoas muitas vezes não entendem o que a gente passa. E aí, os surtos, eu não sei se tu já teve surto, de surtar e xingar as pessoas. A gente surtar, nossa, tem muito. Tu surta? Nossa. Eu Somente surto. quando fala, é louco. Quando falar, ai, teu filho é louco, ou eu ver alguém falar de um autismo que ele é louco. Aquilo ali me sai, sabe assim, eu vejo o meu filho. Lá na minha rua, no meu bairro, tem um autista, já um homem já. E eu me lembro naquele dia, aquilo ali ficou me marcou, sabe? E estava um cliente meu no meu ateliê, estava atendendo ele, já se despedindo na frente da porta, e nesse decorrer, eu falando com ele, me despedindo, passa correndo esse autista, né, grande, né, e com um cara correndo, ele com um pedaço de pau, uma coisa assim. E ele gritava brabo com um rapaz, né, que ele estava correndo atrás. Aí o cara, ai, mas esse cara é louco. E eu sabendo que era autista. Ah, ele é sempre assim, é louco. Eu falei, não, ele não é louco. O meu filho não é louco. O louco é tu que tá esse louco. Aí eu falei, ele não é louco, porque ele é autista. Se ele se alterou assim, porque tiraram ele do sério. Exato. Porque eles não saem agredindo ninguém. Não. O meu, se tu vê o meu, ele não parece que é autista. Porque, pois é, as pessoas têm essa mania de falar isso pra gente, né? Tipo assim, ó, eles olham pro Benjamin, o Benjamin parece uma cerquinha viva, assim, que ele tem. Sabe o cogumelo do Super Mario? O meu filho tem o cabelo do cogumelo do Super Mario, só aparece as bolitas dos olhos, assim, e o sorriso quando ele sorri. E aí, ele é bem pequenininho, cara, ele é bem pequenininho mesmo, ele é batumadinho, assim, pequenininho. E aí, tipo, as pessoas olham, vem ele com crachá e falam assim, ai, ele é autista? Eu, sim. Ai, mas nem parece. Eu disse, tá, pronto, ele teria que ter 2 cabeças, 4 olhos, o que ele tem que ter pra mostrar? Eu não sei o que eles veem. Porque o que acontece? Por ser espectro, é invisível, entendeu? Aí eles ligam muito, não falando mal das mães atípicas com crianças com síndrome de Down, mas a síndrome de Down é algo que já é aparente. A criança, desde o ventre, já é diagnosticada, já é laudada. O autismo, não. Tu vai saber o que está acontecendo com teu filho ao decorrer dos anos. O meu filho nasceu autista e eu não sabia. Ou por que eu não sabia? O meu filho gritava, o meu filho parou de mamar com 4 meses. O meu filho gritava inconstantemente. Ele não parava, ele não dormia. E a minha vida era o quê? A minha vida era aparecer um zumbi dentro de casa e olhar pro meu marido e dizer para ele... Dani, por tudo que é de mais sagrado, eu me agarrei uma noite nas pernas do meu marido e disse assim pra ele, pela misericórdia de Deus, não vai trabalhar. Eu não aguento mais. E ele chorava noite e dia. Ele só parava ou no meu colo ou no colo da minha mãe. A minha mãe mal aparecia na minha casa, sim, porque ela também não aguentava. Então eu não tive rede de apoio, assim como tu também não teve. Não tive irmãos para me ajudar, não tive mãe para me ajudar, não tive ninguém em relação às crianças. Quando saiu o laudo do Benjamin, já não tinha muita opção. Sim. Zerou. Ficamos só eu, meu esposo e os meus filhos. Claro. E eu acredito que isso tenha acontecido contigo também, porque a gente sabe o quanto é difícil. O pouco que tu estavas me falando ali dentro do carro, né? Que, no caso, tu te separou tem 1 ano do pai das crianças. Isso. E hoje tu tá num novo relacionamento. Me diz uma coisa. Eu queria te perguntar dentro do carro, mas ali não... É tranquilo?
Total. Sabe assim, é de Deus. De Deus, porque esse, que é o meu namorado, que a gente já está quase noivo, né? O Francis. Olha aí, fala Deus. Ó. Ela vai noivar contigo. Então dá teus pulos. Aliança. Aí só tem um compromisso. Viu? Vamos voltar, meu guerreiro. Aí nós já se conhecia do nosso tempo de adolescentes, quando a gente era da igreja, né? Que a gente se desviou ao decorrer do tempo. Se afastaram. Desviado é o inimigo, né? Se afastemos. Né? Então, ao decorrer disso daí, nós era muito grudado no tempo de adolescentes. No grupo de jovem, era só eu e ele. Né, o Francis, né? Então, no meio dos jovens, ele sempre foi o fofucho, que eu chamo ele de fofucho. Ai, fofucho. É o fofucho, ó, amor. Né, é o fofucho. E até hoje é meu fofucho, né? Pá, olha, isso aí, ele trabalha em alguma firma? Agora que ele vai pegar... Meu velho, tá mal. O fofucho. Eu vou começar a abrir agora o podcast com boa noite, meus fofuchos. Tá incluso, amor. E aí foi que, ao decorrer, né, depois, acho que fazia aqui uns meses já de separada, né? Já tinha tentei entrar em outros relacionamentos, mas não deu certo, não era de Deus, né? Que, assim, mãe precisa de um apoio masculino, precisa de um pai que ajude, né, a segurar a barra junto, né? Então, eu não tive isso, né, com os pais dos meus filhos. Era a maioria... Mas tu teve pai? Sim, com o pai deles, digamos assim, estou falando dos meus filhos, né? E quando eu conheci, né, reencontrei com ele depois de 20 anos, que a gente não se via. Meu Deus. 20 anos, né? Aí eu vi ele nas redes sociais, e aí eu olhei aquele rosto, parecia até o meu fufucho, que era meu fufucho para tudo que é lado. O fufucho vai pegar. Já pegou o fufucho. O fufucho. E aí eu me lembrei, quando ele tirou as fotos, uma foto dizia, assim, ele sorrindo, né? E eu me lembrei da nossa infância, do nosso tempo de crianças, assim, de adolescentes, que a gente era muito grudado na igreja, né? E aí, depois cada um tomou um rumo. Ele se casou, teve um relacionamento também, mas se separou também, né? Está solteiro também. E eu também vice-versa. Cada um tiveram uma vida diferente. E aí foi quando eu falei a palavra. Que saudade, fofucho, na rede social. Tá registrado. Que coisa linda. E aí, dali, a gente nunca mais se desgrudou. Aí, no outro dia, a gente queria se ver. Depois, a gente começou a conversar. E aí, dali, aquela amizade que a gente tinha começou a se tornar amor. Brotou um amor, assim, sobrenatural. E ele tem um amor imenso para os meus filhos. E os meus filhos com ele, sabe? Assim, uma coisa assim, que meus filhos chamam tudo ele de fufucho, né? E aí, e quando que o fufucho vai vir aqui? Porque ele visita a gente, né? Então, eles falam, o fufucho vai vir. Por que ele não veio hoje? E aí, mas porque ele tem a vida dele também. Sim. Então, ele assim, ele é um somador na minha vida também. Tanto eu, para ele, né? Ambos, porque a gente se reencontrou com Deus de volta. Então, a nossa união foi um momento com Deus também. E de comunhão um com o outro. Porque a gente fazia um ano, fazia não sei quanto tempo sem a presença de Deus. E foi muitos anos que a gente não se via também. Mas, imagina, 20 e poucos anos que a gente não se via. Então, e hoje vocês estão congregando juntos. Estamos congregando na Igreja Batista Peniel. Glória a Deus. Lá em Rio Grande, lá. Em Rio Grande. Com o pastor... Vaniel. Vaniel. Lá na cidade ou no Parque Marinha? Não, na cidade mesmo. Na cidade, tá. Acho que é General Abreu, uma coisa assim. Eu não entendo. Eu não lembro. Eu sou bem leiga, né, na rua, assim, não entendo. Aí as pessoas falam, tu é de Rio Grande? Eu falei, sou. E falo, nascida e enraizada. Mas tá na benção, porque vou te falar, eu não sei andar na cidade. Não sei mesmo, me perco, não sei nome de rua, não sei nome de nada. Sou a pessoa mais, assim, é uma benção. Eu ando contramão, às vezes. E eu tenho carteira de habilitação. Se meu marido não estiver comigo, eu não sei fazer nada. Na direção, gente, que o resto tudo eu faço.
É só a direção mesmo. Então, me diz uma coisa. Eu quero saber o que significa família para ti. O alicerce depois de Deus. Depois de Deus é a família. Porque Deus, ele que dá a sustentação. Depois a minha família, sabe? Assim, eu vejo assim, Deus e família. Glória a Deus. Não tem outra coisa. E como eu falo, ó, Deus me deu a família. Tá aqui o filhinho. Que coisa linda. E já incluiu o filho dele, o Marley. Beijo para ele também. Coisa linda. Porque eu abracei a família dele e ele abraçou a minha família. Então, foi o propósito de Deus, né? Que eu vejo assim, que para resgatar, porque cada um estava num rumo diferente. Eu já estava indo para um rumo mais doido, ele também para um outro rumo mais doido. E Deus fez ele sair do lamaçal do pecado, sair das loucuras que tira a gente do caminho certo. E é carne, né? Muito, nossa. Por isso que a gente precisa de Deus. Muito. A gente precisa é uma luta constante, né? Eu falo isso todos os dias e às vezes as pessoas me olham assim e não acreditam, mas eu digo, eu tenho que aceitar Jesus todos os dias como o meu único suficiente Salvador. Porque se eu não aceitar Jesus todos os dias e ao abrir os meus olhos, eu com certeza eu vou cair em algum momento. Nossa. Ou vou cair numa discussão, ou vou cair qualquer coisa, um pensamento ruim. Sim. Porque só de pensar a gente só de pensar, como diz Racionais, né? Só de pensar em matar já matou. Então os pensamentos, a nossa mente, isso aqui é uma máquina, né? Nossa mente é o que comanda o nosso corpo. Se a gente não souber comandar a nossa mente e saber controlar ela, a gente perde controle. Muitas das vezes a gente entra em discussões desnecessárias porque faltou oxigenação no cérebro. O indivíduo vai vir, vai te provocar, tu pode atacar ele ou tu pode deixar ele te atacar sozinho e ficar só respirando. É fácil? Claro que não. Óbvio que não. Mas eu passei por isso agora, semana passada. Entendeu? O Francis que eu diga, né? Fufuxo. A gente passa por ataques. Era tudo para paralisar. A guerra espiritual é isso aí mesmo. É para paralisar a nossa família, para desestruturar a nossa família. Nossa. Porque é tudo que Satanás não quer. É uma família unida, uma família firmada na rocha. É verdade. É uma família firmada na rocha. E quem é a rocha? Jesus. Não existe outro caminho. A palavra de Deus ela é muito clara que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus senão por Ele. Então, para tu chegar até o Pai, existe o intermediário que é Jesus. Então, tu aceita Jesus como teu único suficiente Salvador, tu te torna filho e a partir daquele momento tu passa a ter uma família. Porque aí sim, o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar dentro do teu lar e naquele exato momento as coisas começam a mudar. Ah, Tainá, mas eu tenho aflições. Mas a palavra fala que no mundo tereis aflições. Jesus venceu o mundo, nós não vencemos. Porque nós ainda estamos nele. Entende? As pessoas dizem assim, Jesus venceu o mundo e tu também venceu. Mentira, não venci o mundo, eu tô no mundo ainda. Então, cada dia a gente tem que vencer. A gente tem que matar todos os dias a nossa carne, porque é algo que não tem, é inevitável. A carne da gente é podre, a gente nasceu do pecado. É verdade. E aí foi consumado o pecado em nós, a gente precisa o quê? Tirar, nos limpar. Como é que limpa? Todos os dias. Fazendo o quê? Comendo a palavra. É o mínimo. É comer a palavra. É alimentar o nosso espírito. É muito bom os brownies aqui da Divino... Como é que é? Divina Confeitaria Artesanal. Isso é muito bom para alimentar o nosso corpo. Ainda mais este corpo que o que mais tem, gente. O ano passado foi o ano de expansão. Eu não sei se vocês sabem, mas o ano passado foi o ano de expansão, dizem as igrejas da nossa cidade. E eu expandi o templo do Espírito Santo. Este é o ano da dupla honra. Então, eis-me aqui, prontíssima com o templo expandido para receber a dupla honra. Amém. O que tu mudaria na tua vida? Que eu mudaria? Agora. Total. O que tu mudaria? O que tu... Tainá, isso aqui eu mudaria na minha vida, assim, não... Eu acho que eu parava de pensar muito. Glória a Deus. Eu penso muito. Eu penso demais.
Às vezes eu tenho até dor de cabeça porque eu penso demais. Porque eu penso muito o que eu faço, eu penso muito o que eu tenho que fazer. Eu sou muito assim, eu sou muito sonhadora. Então, Coisa quem linda. sonha, Consegue, pensa. sabia? Quem sonha, realiza. Amém. Quem Eu sonha, creio. realiza. Te digo por experiência própria. Amém. Eu sonhei, pedi, conversei com Deus. Esse podcast nasceu no meu coração em dezembro. E eu ouvi de uma mulher, ela disse bem assim para mim: tu vai imitar algumas pessoas. Eu disse: não, porque eu imito a Cristo, mas eu quero sim dar voz a essas mulheres. E eu nem tinha um laudo médico ainda do meu filho. Oh, E hoje o meu podcast está no ar. amém. Porque eu sonhei, a Kathleen abraçou e o John realizou. Amém. Glória a Deus. Entende? E o que tu não mudaria na tua vida? A minha humildade. Lindo. Isso eu vou levar pro resto da vida. Assim, eu penso, para mim, eu posso ter rios de dinheiro, mas eu não quero perder essa humildade que eu tenho. Glória a Deus. Aquela simplicidade que eu tenho, que cativa muita gente. Não para minha glória, mas as pessoas me olham e falam: tu é diferente, é legal falar contigo, é gostoso falar contigo. Exerção. Aí eu falei, eu fico assim, né, meio chocada, né, porque A gente se assusta. eu na realidade eu sofri muito na minha adolescência complexo de inferioridade. Então imagina, eu não gostava de elogio. A minha saudosa mãe, ela me falava: filha, tu é linda. Eu me achava a pessoa mais feia. Eu não me olhava no espelho, né? Para mim, eu era sempre a mais feia de todas, que eu não merecia nada, que eu não era nada, né? Então, e aí quando eu vi um elogio, eu me estranhava, sabe? Assim, eu ficava furiosa. Eu não gostava. Ai, tu é bonita. Eu falei: tá mentindo. Sabe? E agora eu vejo que um incentivo das pessoas falar, não, tu é bonita, tu é capaz, tu é vai linda, conseguir. né? E eu falei: obrigada. Tu é mesmo, de verdade. Porque eu não me achava. Gente, não me achava. Então, todo mundo era melhor do que eu. E aí eu vejo assim agora que eu não quero mudar essa simplicidade, essa humildade que Deus me deu. E tu vê que desde lá de trás, que todas as mães pensassem assim, que nem a tua. A minha já não era muito boazinha nessa função, assim. Passei uns perrengues com ela. Mas eu te amo, velho. Eu te amo. Mas é que ela não conhecia Deus, né? Sim, Hoje ela sim. conhece, graças a Deus. Mas ela não conhecia. Ela não tinha o amor de Deus. Não tinha o Espírito Santo de Deus dentro dela. Então, tu vai dar aquilo que tu tem, que tu recebe, que tu recebeu na tua vida. Então, automaticamente ela não recebeu amor, ela não teve como me dar amor, entende? Sim, sim. Mas eu mudei isso na minha vida. Como? Eu não recebi amor, mas eu escolhi amar. Ah, isso é muito diferente. E a gente pode escolher. Com Eu escolhi certeza. amar. Foi fácil? Não é? Não é fácil. Porque os meus filhos são completamente diferentes e hoje eu entendo que a maior humildade da gente é eu posso ter tudo, sabe? Posso ter o melhor carro, a melhor roupa, o nome mais conhecido em todo o mundo. Sim. Mas eu chego em lugares que não é o meu nome, é o que eu sou, sabe? Não é o meu nome. Olha lá, chegou o leitão, chegou a gorda, papá, vamos lá, vamos brincar. É assim, tu entende? Sim. É a humildade que tu te posiciona. Eu posso estar com um tênis de R$1.000. O meu tênis pode valer R$1.000. Tá, mas quanto eu valho? Entendeu? É isso aí. Aí o mundo, infelizmente, ele tem isso aí de inversão de valores. E eu acredito que a gente não pode perder a nossa humildade. Porque Jesus, ele não teve o melhor tênis. Ele não teve a melhor roupa. Zombaram dele, ainda colocaram, né? Uma capa sobre ele e uma cruz, uma coroa de espinhos sobre a cabeça dele. E escreveram na cruz, né? Rei dos Judeus. Para humilhar ele. E realmente, ele é o nosso rei. E é sobrenatural. Eu sou apaixonada por Jesus, né? Eu sou louca por ele. Eu sou apaixonada por ele mesmo. É meu irmão mais velho. Qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho é ver os meus filhos bem.
E, assim, ter o projeto que ele colocou no meu coração, de ter a minha marca, o meu ateliê. Em nome de Jesus. Sabe, assim, ele me mostrou um projeto tão lindo, que para descrever leva tempo. Mas tá engavetado, assim, ó, tá saindo da gaveta, em eu nome creio, de Jesus, assim, já sabe? saiu. E tu pode ter certeza que aqui, ó, tô já te convidando, o delas está aberto para tu colocar a tua marca lá dentro. Vai ser uma honra ter a tua marca lá dentro do nosso espaço. Ainda estou em projetos nome total, né? Mas por enquanto é Dani Costuarte, né? Que Deus me colocou no meu coração. E já está. Deus já está preparando tudo. Assim, eu vejo projetos tão grandes Coisa que linda. as pessoas olham assim, ai, mas tu sonha demais. Porque eu vejo assim a história minha como o José. Glória a Deus. Sabe? Aquele que passou um bocado, passou. E eu estou passando, por isso que eu falo, eu sou um José. Uma Joséia. Lindo, né? lindo. Mas que Deus está honrando e vai honrar mais. Hoje é um dia. Deus está me Glória honrando, a Deus. sabe? É um momento que eu nunca pensei em ser entrevistada. Eu nunca pensei em estar entrevistando a minha filha, pode ter certeza que isso nunca passou na minha cabeça. De dezembro para cá, a minha vida mudou bastante. Impressionante, sabe assim? É Deus honrando. Claro que é, claro Deus que é. A humildade, a simplicidade leva a gente a lugares sobrenaturais. Muito além. Eu acredito que Deus tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. Amém. E que vai e você ser não lindo. vai acreditar. Vai ser tão lindo. Muito lindo. Eu vindo para cá, e antes de vir para cá, eu já fiquei semanas, né? Eu falando, Senhor, o que eu vou levar? Que roupa que eu vou botar? E eu fiquei, sabe, como eu penso demais, né? E aí eu falei, eu tenho que fazer uma roupa. Imagina. Eu ia fazer uma roupa total, né? Dos pés à cabeça. Chegou a hora, começou a fazer um monte de coisa, atendendo o cliente, fazendo isso, atendendo a casa, atendendo... E a roupa? Cadê a roupa, Senhor? E as horas passando, os dias passando. E naquele dia foi que... Aí hoje. Eu falei, meu Deus, já é hoje. E eu não fiz nenhuma roupa. Sem mentira, se eu contar, vocês não vão acreditar. Acho que faltava umas 2, 3 horas, máximo, para eu vir para cá. Eu fiz essa blusa. Ficou linda? Estampei. Ficou muito linda. Tu também trabalha com estampa? Fiz a estampa, produzi a estampa e fiz a blusa todinha. Lindo, e eu falei, ao menos uma coisa vai dizer que eu fiz. Coisa linda, parabéns pelo teu trabalho, tu é maravilhosa. Então, a gente já está quase se encaminhando aqui para o fim. E também eu estou gostando muito. É muito bom. Eu tô apaixonada, assim, ó, pela tua história. Tô apaixonada pela a tua trajetória. Amém. Tu é uma pessoa muito, muito usada por Deus. Tu é uma pessoa que a gente vê Deus na tua vida, sabe? Glória. E não é da boca para fora, real. A gente vê Deus na tua vida, vê Deus agindo, o trabalhar de Deus na tua vida é sobrenatural. Se em algum momento tu teve afastada da presença do Senhor, isso foi para que algo se concretizasse e as coisas amadurecessem dentro de ti. Eu creio que Deus ele age dessa maneira, porque eu também já passei por esse deserto. Eu passei pelo deserto e no deserto Deus me mostrou que a água estava dentro de mim. E qual era a água? A palavra. Era o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava lá no deserto, que eu clamei, que eu gritei, que eu chorei, eu disse, Senhor, tu me abandonaste. Eu passei uma vida inteira sofrendo e tu me abandonaste aqui. E ele disse assim para mim, ei, não olha para fora, olha para dentro. Eu estou dentro de ti e agora tu vai entender o real motivo de tu ter passado por tudo isso. E hoje eu tenho certeza que tu entende isso. Muito. Nossa, é um turbilhão na cabeça. Quando a gente está passando pelo deserto, a gente não presta atenção nos detalhes. Então a gente precisa prestar atenção nos detalhes. O fator pensar é algo sobrenatural, porque é no pensar que Deus fala com a gente. Então pensa, conversa com Deus sempre que tu for fazer algo, porque assim, ó, te digo por experiência própria, eu sou sanguínea.
Não pensa tu que eu sou esse doce de... Eu não sou esse doce que vocês estão vendo aqui. Só não, gente. Esse anjinho, que essa coisinha verde que está aparecendo na tela de vocês, não sou não. Sou uma pessoa que... Olha, por um pouquinho só eu não fui lá pros amarelinhos lá. Porque essa pessoa é meio surtada, não é muito certa não. Mas o que aconteceu? Quando eu coloquei Deus no controle de tudo, dei o controle para Jesus. Peguei o banquinho, botei Jesus sentado do meu lado e disse, então, olha só, vamos entrar num acordo? Eu não consigo fazer nada sozinha, porque eu estou me automutilando espiritualmente e emocionalmente. Eu estou acabando com a minha vida. Então, tu faz o favor de tomar o controle da minha vida e me ajudar, por favor? Porque sim, eu não consigo. Eu vou acabar ceifando a minha vida, porque era uma das coisas que eu queria. E Deus disse assim para mim, então a partir de hoje, minha filha, tu fica bem quietinha, faz favor, faz um voto de silêncio, fecha tua boquinha que eu vou começar a trabalhar. E foi assim que aconteceu. E é o que Deus está fazendo na tua vida. Eu tenho certeza que todos os teus projetos não nasceram só no teu coração, mas nasceram no coração de Deus. Amém. Nasceram no coração de Deus. E automaticamente, com o teu relacionamento, a tua comunhão, o teu buscar, Deus está te honrando e Ele vai te honrar muito ainda. Amém. E eu tenho certeza, Dani Bissó, que eu vou ver o teu nome estampado em várias roupas, e não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Eu creio no nome de Jesus que isso vai acontecer na tua vida, porque Deus, ele tem um sobrenatural na tua vida. Glória a Deus. Ele não te tirou da onde ele te tirou para te deixar ali sozinha. Não, ele está contigo. Os teus filhos são a prova viva disso. Com certeza. Tudo que aconteceu foi para que a promessa se cumprisse. Está consumado. Aleluia. Amém. Então, a gente está se encaminhando para o fim e eu quero que tu deixe uma mensagem para todas as mães que estão lá fora, que estão lutando com seus filhos, né? Todas as mães atípicas como a gente, para todas as mães típicas que estão passando por momentos difíceis, para todas as mulheres que em algum momento passaram por alguma vulnerabilidade, tanto emocional como, né, em tudo. E para encontrar, né, o equilíbrio para ser mãe e enfrentar os obstáculos da vida, eu quero que tu deixe a tua mensagem, a mensagem da Dani Bissó. Amém. Olha, para todas vocês, mães fortes, que somos muito fortes, né? É assim, ó, fé. A gente tem que se agarrar muito, né? Ter fé e acreditar. A gente tem que acreditar que tu vai vencer, que tu é capaz, que teus filhos são capazes de vencer os objetivos, né? Que fazem, teu filho tem que fazer isso, a tua filha tem que fazer isso, tu vai conseguir. Né? E a gente consegue, a gente é forte, né? E assim, ó, eu não sou capaz, tu é capaz, porque se Deus te deu, ele está no controle junto contigo, né? É assim que eu vejo. Quando ele me deu o controle também junto. Eu pensava que eu não ia ser mãe, porque eu como tu falou que tu é estourada, eu também sou sanguínea. Parece que eu sou um doce, mas não sou, não. Tem que matar, né? Então dia. Deus dá o controle, Deus dá a mansidão. É o que eu peço sempre para Deus, mansidão. É a mansidão, né? E fala para você, mães, que pais também, porque tem pais também que cuidam dos filhos. Conheço pais que cuidam dos filhos também. É raro, mas tem. Né? E vós, cuidadores, que vocês acreditem no potencial que o teu filho pode, e que tu é forte para vencer. Tu é forte para dar estrutura para os filhos, né? E força, tem que ter muita fé. Se agarrar com pessoas positivas, que isso ajuda muito. Muito. Ter pessoas que, tu vê ali, a gente sabe quem é as rodas que a gente circula, e tem aquelas que são positivas. Tu vai vencer, fica com essas.
Ai, mas será que tu vai conseguir? Ah, será que teu filho... Ah, não, mas é meio estranho. Então já sai dessa aí. Tu vai... Sabe, eu falo assim que eu conto nos dedos quem são meus amigos de verdade, quem são as pessoas que eu posso compartilhar a minha vida, né? Porque às vezes uma palavra, ela tanto abençoa como amaldiçoa. Então a gente tem que cuidar com quem a gente reparte a nossa história, a nossa vida, né? Então a gente tem que se agarrar, né, com a fé e com pessoas positivas, e que a gente é capaz. Muito. E nossos filhos também são. Amém, amém. Deus abençoe. Coisa mais linda essa mulher. Eu tô me sentindo muito privilegiada. Amém. De ter ouvido a tua história, de ter participado um pouco, né, da tua trajetória. Para mim foi uma honra te ter aqui. Amém. Estreamos com chave de ouro, foi assim, ó, é sobrenatural, Deus, ele prepara tudo, e eu tenho certeza que ele está nos honrando, e foi uma honra, de verdade, quero te agradecer imensamente, de verdade, e que aqui inicie não só uma parceria no nosso podcast. Sinta-se em casa, sinta-se muito bem-vinda aqui, eu quero que tu te sinta acolhida pela família Ideias Trocadas, pela família do Delas. É uma honra poder te receber. O que tu precisar, tu pode contar com a gente. Amém. Porque nós não somos só mães atípicas, nós somos irmãs em Cristo. Amém. E a gente está aqui para se ajudar. Pode contar comigo de verdade, contar com a minha família e com toda a minha equipe. Amém. A gente está disponível para ti. Então, vamos lá, falar mais um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Quero agradecer a Lisiane da Divina Confeitaria Artesanal, a Tássia Personalizados, ao Eduardo do Empório Colonial, a Kathleen Santos, nossa social media, ao John Wayne, a Josiane Strasburg, gente, ela é uma ótima veterinária, ela é maravilhosa. E eu aconselho vocês a chamarem ela, seguirem nas redes sociais, que ela é maravilhosa. Ao lado doce do açaí, Malu Presentes, que a Malu tem de tudo lá na loja dela. Assim, ó, tem desde da chave Philips. A Malu tem de tudo. Ela é maravilhosa, está localizada lá no Parque São Pedro, hein? Vocês têm que seguir o @ dela, que ela é demais. O meu espaço, Delas Espaço, porque através do Delas a gente conseguiu hoje estar aqui. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui hoje falando para vocês, trazendo esse testemunho maravilhoso, que é lindo, e vocês com certeza estão sendo cheios, né, de conhecimento, estão sabendo mais um pouco do maternar atípico, que é algo que não pode fugir da nossa realidade cotidiana. A gente precisa trazer isso para vocês, e essa é a ideia do nosso podcast, é trazer para vocês uma realidade que está invadindo as nossas escolas, está invadindo as nossas casas, e nós precisamos saber lidar com todo essas coisas atípicas que acontecem, né? Com todas, e entender e nos colocar no lugar dessas mães, nos colocar no lugar dessas famílias que precisam muito de acolhimento, não de julgamento. Acolha mais e julgue menos. Quero agradecer a minha equipe, a Kathleen Santos, sigam as redes sociais dela, é a nossa social media, é ela que está por detrás de todo o meu Instagram. Quero agradecer ao John Wayne, que nos disponibilizou o espaço dele. Ele é maravilhoso, ele é sobrenatural. Essa na minha família é Ohana, né? Essa é a minha família. Ela não é muito perfeita, mas é minha família. Quero agradecer ao meu esposo, que em nenhum momento me deixou desistir, e a minha família, e tá aí. Ideias trocadas para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não te esquece de ativar o sininho, te inscrever no nosso canal, segue, compartilha. Gente, com certeza esse é só o primeiro de muitos episódios que vocês vão ter, e com certeza terá muita emoção ainda vindo por aí. Muito obrigado, Deus abençoe. Até mais.